Você concorda com a frase "a Bíblia é um livro sagrado"? Mas quem foi que disse que a Bíblia é um livro sagrado? Você já parou para pensar sobre as implicações que essa frase que eu acabei de dizer, ela possui? Bom, para a gente compreender melhor o que essa frase pode querer significar, acho que é importante nós desmembrarmos as afirmativas que estão contidas nela, e nós podemos partir do menos complexo para o mais complexo. Primeiro é pensar no fato da Bíblia ser um livro. Bom, a Bíblia, tecnicamente, ela não é um livro. A Bíblia, como o nome até sugere, é uma biblioteca. A Bíblia é uma coletânea de pequenos livros. É isso até que o termo Bíblia no grego significa, né? É claro que depois de um tempo, quando essa Bíblia ela vai se tornando um livro, né, um códice. E aliás, se você quiser saber mais sobre os códices da Bíblia, né, a formação da Bíblia, a formação até chegar em nós com os textos mais antigos que foram usados como base para a sua tradução, escreva aqui nos comentários as palavras códices da Bíblia. Se a gente alcançar uma boa quantidade de comentários, eu faço um vídeo explicando os códices ao longo da história. Mas hoje nós temos uma relação com a Bíblia bem diferente da que o pessoal teve no passado, quando a Bíblia ela era uma coleção de rolos, sejam eles de pergaminho, de papiro. Hoje nós temos a Bíblia encadernada com capas, que dá aspecto de um único livro. Mas dentro desse livro maior que nós chamamos de Bíblia, nós temos vários pequenos livros. Tem lá o livro do Gênesis, tem lá o livro de Mateus, tem o livro do Apocalipse e vários outros livros, como você já pode imaginar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pensar na questão da sacralidade. É pensar na questão da Bíblia como um livro que é sagrado. A questão do sagrado, que é algo que deve ser respeitado em cada pessoa, de acordo com a fé que essa pessoa possui, mas o conceito de sagrado, ele não é, primeiro, técnico, não há algo que se prove como sagrado num sentido absoluto, e, consequentemente, o segundo ponto é que esse conceito de sagrado, ele não pode ser padronizado para todas as pessoas, porque nem todo mundo tem a mesma fé, nem todo mundo crê nos mesmos pontos ou nos mesmos elementos. Nem todo mundo crê, por exemplo, nos mesmos livros sagrados. Existem religiões que têm outros textos considerados por eles sagrados que não a Bíblia. E existem outras religiões que não têm textos sagrados e, portanto, não tem muito essa ideia de um livro, seja ele qual for, que seja considerado sagrado pelos seguidores daquela religião em específico. Essa ideia do sagrado depende de uma leitura de fé. Isso não é um demérito, isso é uma constatação, né? É sagrado, a Bíblia é um livro sagrado para você que é uma pessoa cristã, que crê na Bíblia como livro sagrado. Não tem nada de errado nisso, mas você deve entender, por exemplo, que existem pessoas que têm o Alcorão como livro sagrado. Os muçulmanos, por exemplo, adotam o Alcorão como seu texto sagrado e para eles é o Alcorão que é um livro sagrado. É claro que na Bíblia nós tiramos dela, extraímos dela, mesmo que a pessoa não seja um cristão tão devoto assim, mas fazendo uma leitura sincera, ele vai extrair textos que falam sobre a fé, que falam sobre superação, que falam sobre amor, sobre esperança, que trazem luz a questões muito íntimas da vida humana,
como também ele tem textos de profunda traição, violências, textos em que são atribuídos a Deus falas do tipo ele mandando matar pessoas de outras nações, incluindo mulheres, crianças, os animais, por exemplo. Tem textos da Bíblia atribuindo a Deus um mandamento do tipo: peguem a espada e vão para a batalha, eu vou dar para vocês a vitória diante dessa batalha. E outros textos de profunda intolerância que são atribuídos a Deus, e não quer dizer que tenha sido o próprio Deus quem disse essas frases, né? Mas são atribuições, como muitas pessoas atribuem a Jesus um inferno, como se ele falasse sobre um inferno de destino para os infiéis, de sofrimento eterno e tudo mais, sendo que Jesus vem para pregar o reino de Deus. E sobre essa construção de invenção do inferno, eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na tela final para você assistir e perceber como essa noção de um inferno foi construído ao longo do tempo. A Bíblia deve ser entendida de maneira séria, de maneira técnica, muitas vezes, de uma maneira não inocente, porque quando uma pessoa tem uma relação com o texto bíblico de uma maneira muito inocente, muito devocional e muito confessional, ela acaba tentando fazer malabarismos para justificar o injustificável, pelo menos através desse ponto de vista. Porque esses textos, eles podem ser compreendidos de uma maneira hermenêutica, de uma maneira séria, de uma maneira teológica, que você vai compreender o sentido desses textos, que são construções históricas, religiosas e ligadas a um contexto específico naquele determinado momento. Então, você também precisa compreender que a Bíblia é sagrada para quem crê nela, porque a questão da sacralidade depende de uma leitura de fé. E aí nós temos um outro ponto, a própria palavra Bíblia. De que Bíblia que nós estamos falando? Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas não faz, mas é uma pergunta absolutamente cabível e pertinente. Porque há um certo mito de que há uma única Bíblia para todos os cristãos e todas as tradições cristãs, de que essa Bíblia ela é consensual, ninguém discute esse conteúdo, e que essa Bíblia nunca teve alterações ao longo do tempo, sempre foi da maneira como nós conhecemos hoje. E eu não sei se você sabe, se não sabe, eu estou lhe dizendo que essa leitura é um mito, que ela não se sustenta, porque não é assim e não há uma Bíblia única padrão para todas as tradições religiosas, mesmo cristãs. Nas tradições cristãs, a Bíblia também tem muitas variações. Por exemplo, quando nós falamos de uma Bíblia protestante, nós estamos falando de uma Bíblia que reúne 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Mas será que as outras tradições cristãs têm a mesma Bíblia de 66 livros? A resposta é não. Quando nós comparamos essa Bíblia com uma Bíblia católica, nós já temos uma variação para 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. No caso da Bíblia Católica, nós temos 73 livros, 46 no Antigo Testamento, o que inclui 7 livros considerados deuterocanônicos, que foram escritos no período helenístico, próximo cronologicamente ao período do Novo Testamento, mais os 27 livros do Novo Testamento.
E na Bíblia Católica também tem alguns comentários ao livro de Esther e 2 capítulos a mais do livro de Daniel. Tem o capítulo 13 e o capítulo 14 daquele livro. Na Bíblia ortodoxa, na tradição ortodoxa grega, por exemplo, o cânon da Bíblia chega a 78 livros. Além dos deuterocanônicos, tem 5 livros a mais do que o cânon da Bíblia católica e 12 livros a mais do que o cânon da Bíblia protestante. No caso da Bíblia ortodoxa, são 51 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, e aí você vai vendo que, de certa maneira, o Novo Testamento é mais consensual do que o Antigo Testamento. E a gente ainda poderia falar, já que citamos Bíblias de tradição ortodoxa, as comunidades ortodoxas etíopes, que tem um cânon de 81 livros, né? E que é um cânon mais aberto, que às vezes até numa comunidade etíope tem 81 livros que não são necessariamente os mesmos 81 para uma Bíblia de uma outra comunidade etíope. É uma ideia de um cânon mais flexível, de um cânon mais aberto. Então, nessa Bíblia etíope, são 81 livros. E mesmo quando nós consideramos a Bíblia hebraica, que basicamente é o Antigo Testamento das Bíblias cristãs, com uma outra contagem e com uma outra organização, a Torá são os 5 livros mais importantes, que você conhece bem aí da formação da sua Bíblia. Tem os Nebiins, que são os profetas, e também os escritos, que são os Ketubins, ou seja, a Tanakh, que é um acróstico que significa Torá, Nebiins e Ketubins. No caso da Bíblia hebraica, é um total de aproximadamente 23 livros, porque a contagem ela é diferente das Bíblias cristãs. Por exemplo, na Bíblia cristã você tem primeiro e segundo reis, na Bíblia hebraica conta-se como um livro só. Na Bíblia cristã tem Esdras e Neemias, no caso da Bíblia hebraica conta-se como um único livro. E um outro detalhe também que é bem interessante é que nós contamos na Bíblia cristã cada um dos 12 profetas menores. Na Bíblia hebraica, os textos estão lá, mas eles contam como um único livro, o chamado o livro dos 12, né? Que são os 12 profetas menores, que na Bíblia hebraica é contado como um único texto e não como 12 livros, como nós costumamos contar na Bíblia cristã. Então, esse vídeo ele é importante para que a gente saiba que nas diversas tradições cristãs, inclusive, existem variações desse cânon bíblico. Nem por isso, claro, a Bíblia perde o seu valor, perde a sua importância, ela continua sendo um livro sagrado para os cristãos dessas diversas tradições que eu acabei de citar, embora você deva saber que cada uma dessas tradições tem o seu próprio cânon, que na maioria das vezes ele coincide, mas tem variações de alguns livros, de ordens de livros, de uma tradição para outra, e isso é bastante importante que você saiba. Como também é muito importante que você atenda ao meu convite para se tornar membro aqui do canal. Nós temos vários cursos à sua disposição para você aprender mais de uma maneira mais aprofundada, e basta você clicar em Seja Membro, conhecer melhor e escolher o plano Café Completo ou Café Master, que você vai ter acesso a muitas coisas que vão te edificar bastante. Um abraço para você, deixe o seu like, deixe a sua inscrição também e em breve a gente volta para mais conteúdos do Café com Teologia. Te vejo lá.